a voz da esperança. A senda da esperança de glórias celestiais. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Palavra de Deus conforme registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 53, a primeira parte do versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Jesus foi pendurado numa cruz para nos resgatar do pecado. O perdão dos pecados que temos vem direto daquela cruz. E é desse perdão que depende a paz de nossa consciência, aquela paz de que Jesus falou que o mundo não seria capaz de nos dar. Como a Quaresma nos prepara para a Semana Santa, quando relembramos o sofrimento e a morte de Jesus pelo pecado, esse período de preparação e arrependimento inclui um olhar para dentro de nós mesmos e ficar face a face com o que tem dentro de nós, o pecado. Mas culpa pelo pecado não é mais algo que incomoda muita gente hoje em dia. Já deixamos a culpa real pela transgressão objetiva de mandamentos concretos para trás. Hoje em dia, é cada vez mais comum lidar com as transgressões à lei de Deus com um simples "mas eu não acho que eu estou errado, na minha opinião". Não se lida mais tanto com uma lei divina, clara e objetiva que ou cumprimos ou transgredimos. Cada um de nós agora é seu próprio juiz e, se eu acho que não errei, então está tudo bem, estou em paz com a minha consciência. O problema é que as nossas transgressões à lei de Deus não são a única consequência de sermos pecadores, nem a única coisa que nos lembra que o pecado é real. Existe a violência, existe a doença, existe a morte. E se conseguimos adestrar a nossa consciência e convencê-la de que nossos pecados não são pecados, não é possível lidar com outras consequências do pecado em nossas vidas desse jeito. Se olhar para dentro de nós não nos convence mais de que somos pecadores e precisamos desesperadamente do resgate de um Salvador, quem sabe deveríamos olhar para fora de nós mesmos, à nossa volta. Tão invisível aos nossos olhos e potencialmente mortal quanto o pecado é sua mais evidente manifestação em nossos dias: a pandemia. Sistemas de saúde superlotados, taxas de contaminação descontroladas, governos decretando toques de recolher e suspensão de atividades e a perda de tantas e tantas vidas preciosas berra que o pecado é real. O salário do pecado
é a morte. E como alguém disse certa vez, o pecado é um excelente pagador, que nunca fica devendo a ninguém. Além disso, ele parece também não ser muito fã de ser ignorado. Se conseguimos nos convencer de que ele não está lá quando olhamos para dentro de nós, então ele dá um jeito de se mostrar muito claramente à nossa volta. Mas não entendam mal. Isso não quer dizer que a pandemia seja simplesmente um castigo de Deus por este ou aquele pecado desta pessoa ou daquele grupo de pessoas. É muito mais profundo do que isso. A pandemia é a maior evidência que temos hoje de que não há como fugir do fato de que este mundo está caído em pecado e nós estamos presos nele. Nos convencer de que as nossas transgressões não são pecado, não fez o pecado, com as suas consequências, desaparecer. Não é à toa que o grande texto do Antigo Testamento sobre o sacrifício do Cristo prometido menciona doença entre as descrições do pecado que o Cristo toma sobre os seus ombros. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ao vir para libertar os que estavam atribulados, sofrendo na escuridão deste abismo de pecado, desespero e maldição, ele tomou sobre si o pecado com todas as suas consequências. Toda praga que atenta contra nós neste abismo de pecado foi vencida pelo Cristo pendurado na cruz. Você se espanta ao ver quão desoladora é essa pandemia? Jesus também não ficou indiferente ao ver a desolação deste mundo. Você se desespera ao sentir quão impotente você é diante desta praga? Pois eis que temos esperança. Pois Jesus não era impotente diante do abismo de pecado em que este mundo tinha se transformado. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si, quando tomou sobre os seus ombros o pecado com todas as suas facetas. Como é tão fiel pagador, o pecado encontrou em Jesus alguém para receber até a última gota de retribuição, o que significou a morte pendurado no madeiro. Mas ele se mostrou poderoso para vencer o pecado. Hoje, o pecado e tudo o que o acompanha, como por exemplo o poder do diabo para nos acusar e a morte eterna, está tudo derrotado. Por mais que eles ainda esperneiem e nos afetem ao espernear, eles já estão derrotados. Agora só nos resta aguardar pelo dia em que eles serão destruídos, porque derrotados eles já estão. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Nós oramos. Senhor Jesus, ao aceitares a retribuição pelo pecado do mundo, tomaste sobre ti as nossas dores e enfermidades. Uma vez que as derrotaste, ressuscitando vitorioso, te rogamos que nos concedas já nesta vida alívio das consequências do pecado que ainda temos de suportar enquanto aguardamos o teu retorno em glória no último dia. Concede ao mundo libertação desta doença que nos aprisiona ao medo e dentro de casa. Em teu nome rogamos. Amém. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Dá-me força, Cristo amado,
que eu resista ao tentador.